Muito boa noite, seja bem-vindo ao Especial Informação que a SIC Internacional transmite para si às terças-feiras de 15 em 15 dias. Hoje não vamos falar de política nem de imigração, como é óbvio, e isso guardaremos para a próxima semana com Moisés Absan. Hoje vamos falar de um assunto que nos tem sido chamado a atenção já várias vezes no decorrer do último ano, praticamente, quando as pessoas nos pediram, e depois de termos feito aqui um programa sobre água, e que a partir daí suscitou algum interesse por parte das pessoas em saber um pouco mais sobre aquilo que se bebe. E é por isso que convidámos o Néstor Konzen para estar aqui connosco e também o Mário Bastos, que nos vão falar dos benefícios da água. Obviamente que é um produto que, se for tomado, digamos, com conta, peso e medida ou da melhor maneira, pode eliminar muitas doenças, sobretudo no fígado, nos rins, na bexiga, em muito lado. E pode, inclusive, curar doenças mais complicadas. O Néstor Konzen é um especialista nestas coisas da água e nós queremos que nos fale um pouco daquilo que é a pureza da água e aquilo que bebemos hoje em dia nos supermercados, que muitas vezes não é água mineral, é filtrada, mas que não corresponde de facto àquilo que se pretende e que se deve beber no dia a dia, não é? Vou aproveitar o gancho da sua expressão quando disseste que a água cura. Cura é atributo da medicina. Entretanto, algumas pessoas se restabelecem porque o corpo regenera mais rapidamente do que se enferma quando tem o ferramental necessário para isso. E aí entra a água no aspecto reidratação, desintoxicação e alcalinização. Entretanto, a água que os nossos avós tomavam é diferente da água que nós tomamos hoje. Ela tem características diferentes. E como nós não fomos educados, nem por nossos pais, nem em nossas escolas, sobre o aspecto água, é um tema que geralmente ele passa assim, en passant. A água tem muitas marcas. É muito curioso porque a água, e eu me lembro, e antes disso eu queria convidá-la a tomar parte nesta conversa, ligando para o 973-589-3890, ou então ver este programa através do www.facebook.com/VejaTV. Para todos os nossos telespectadores no Facebook, aqui vai também uma muito boa noite e um bom programa. Mas falando eu da água e dizendo que a água cura, lembram-se com certeza, e como disse o Néstor muito bem, da água que nós, da qual temos saudades, que é aquela água que antigamente corria nos rios e nas fontes e que nós saboreávamos e tinha sabor. Hoje a água não tem sabor. Pois, esse é um outro aspecto muito importante, que geralmente quando somos levados a eleger uma água, nós norteamos a nossa escolha para o aspecto potabilidade. Mas aqui não se trata de ser ou não potável, se trata de ela ser adequada ao consumo humano. E aí reside uma diferença enorme, porque, como disseste, aquelas águas que brotam das fontes, do meio das pedras, da terra, cristalina, com um sabor extraordinário. Por que que ela tem sabor? Veja, a natureza promove num grande espectro a eletrólise. Quando chove, cai água do céu, molha a terra, vai para as profundezas, pressão da terra empurra ela de volta para fora e vai acrescentando sais minerais, por isso ela tem sabor. Por isso a água da chuva não tem sabor, porque ela tem só 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Aí nós falamos, ela tem gosto de caldo de guarda-chuva. Mas a água daquela fonte, ela não só mudou seu pH, ficou mais alcalina, por isso esse sabor extraordinário. Ela quebrou o tamanho das moléculas. É o que nós chamamos de água alcalinizada. Sim, Luiz, mas só esse aspecto do ser ou não alcalino fica capenga, como um pássaro, por exemplo, pretender voar com uma asa só. É imperativo que, além da alcalinidade, com pH mais elevado, ela tenha o tamanho das suas moléculas apequenadas, de modo que ela possa nos hidratar adequadamente ao tempo em que leva nutrientes e retira toxicidades. E aí sim nós sentimos aquela sensação de bem-estar, ou quando tomamos essa água lembramos, puxa vida, essa água me lembra a fonte lá da avó. Exatamente. Mário Bastos, muitos dos nossos telespectadores nos pediram para falarmos de água, consomem um tipo de água que já é conhecido nas comunidades e que tu também representas. Essa água
é de facto, e tem sido o motivo e razão de muita gente, evitar doenças e curar outras. Tens tido aspectos muito positivos do teu contacto direto com as pessoas sobre esse aspecto, não é? Sim, sem dúvida. Eu comecei a beber esta água, que foi o Sr. Nestor que andou durante 6 meses a dar-me água, sem ele saber que eu tinha o problema de saúde que tinha. Eu também não fazia ideia que a água me pudesse eventualmente ajudar no meu problema de saúde, mas o facto é que isso aconteceu. Quando isso aconteceu, eu comprei o meu equipamento e comecei a fazer com as pessoas exatamente aquilo que o Sr. Nestor tinha feito comigo. E realmente o resultado não aconteceu só em mim, o resultado aconteceu em todas as pessoas, sem exceção. Todas as pessoas que realmente bebiam a água de forma adequada, todas até hoje tiveram resultados extraordinários. Como o Sr. Nestor disse muito bem, a água, ela não cura, mas sim ela regenera a nossa saúde, porque tudo começa na desidratação. Toda e qualquer doença que nós possamos eventualmente imaginar, toda ela começa na desidratação. Porquê? Porque a desidratação traz a oxidação traz a inflamação e a inflamação traz a infecção, que é quando realmente é diagnosticada a doença. Regenerar também é uma forma de cura, porque afinal de contas as pessoas sentem melhoras e a partir desse momento nós entendemos que quando é melhorar é curar, e isso é muito importante manter esse espírito nas pessoas que hoje em dia sofrem doenças terríveis, que acontecem um pouco pela razão da velocidade do tempo que nós passamos por aí e que muitas vezes nos surpreendem com doenças que nós não sabemos de onde é que elas vêm. E então as pessoas por isso procuram muitas vezes os médicos e os hospitais para as suas curas, quando muitas vezes essa regeneração, como tu disseste, e disse o Nestor muito bem, está muitas vezes ao alcance das nossas mãos. Mas nós temos aqui uma panóplia de brochuras e livros, porquê, Nestor? Porque é um tema que é fartamente publicado, estudado por cientistas, por leigos do mundo inteiro, nenhum deles envolvido com a empresa, portanto não tem conotação comercial, tem conotação informativa, de estudo, de curiosidade séria, de anos de dedicação. E isso me trouxe muito conforto moral, de falar de algo que é corroborado pela comunidade científica mundial ao redor do mundo inteiro. Vários autores falando sobre a necessidade de nós tomarmos água. E nesse aspecto, Luiz Pires, agora, especialmente no inverno, pela temperatura, nós temos tendência a tomar menos água. E um outro fato muito importante a destacar é que à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a sensibilidade da sede. E aí nós muitas vezes confundimos sede com fome. E ambos, tanto a sede como a fome, elas têm os mesmos mecanismos de ativação. E aí nós vamos comer ao invés de beber. Que interessante esse aspecto. Há muita gente que diz que não se deve beber quando comemos. É correto. É correto. É correto. Portanto, quando é que a água faz melhor? De manhã, com as refeições, que não é, ou à noite? Vamos falar por que esse aspecto de não beber enquanto comemos. Porque nós fazemos a ação... A água, não estou a falar de vinho, nem de refrigerantes. Água. Isso sabe Eu bem. já ia entrar nesse sabe aspecto, bem. porque o vinho pode fazer parte em função do nível de pH do vinho. Claro. As bebidas alcoólicas, elas são ácidas. Nossos sucos digestivos, os sucos gástricos, eles também são ácidos. E, eventualmente, se nós formos tomar um copo de água alcalina juntamente com a refeição, nós podemos perturbar o processo digestivo. Ao contrário de um cálice de vinho, que pelo seu pH, as bebidas alcoólicas são ácidas, vai colaborar. Agora, um cálice de vinho, não uma garrafa de vinho, né? Jorge, muito boa noite, como está? Passou bem? Boa noite, Sr. Luís. Então, diga, caro amigo. Eu estou a ouvir um programa sobre água. Aguinha. E, número 1, eu estou muito agradecido pelo vosso programa. Para mim é extraordinário. Mas falamos de água. A água é tudo muito bom. Mas a sopa também é feita de água. Exatamente. Porque é que as pessoas apanham uma cirrose de água. A água não é própria?
Eu bebi a água do poço. Ora, aí está. E era boa, não era, Jorge? Agora bem, tudo tem um limite de beber água e tudo tem um limite de consumir a água. Aham. A água natural é muito boa, mas se é com excesso, também há cirroses de água. Cirroses de água. Portanto, água em excesso. E nós podemos já responder a isso, Jorge. Vamos falar com o Néstor sobre isso. Veja, assim como existe a avitaminose ou a hipovitaminose, enfermidades por carência de uma determinada vitamina e enfermidades por excesso daquela mesma vitamina, logicamente que se nós tomarmos água em excesso, primeiro, o nosso organismo não consegue metabolizar mais que 1 litro de água por hora. Vai para o intestino, vai liquefazer as fezes, a pessoa fica com diarreia. Se a pessoa, dependendo do seu tamanho, das condições e tal, nós vamos dizer uma pessoa regular, aqui em Newark, agora no inverno, se mete a tomar 5, 8 litros de água por dia. Essa pessoa vai fazer um flush out dos sais minerais e ela vai se prejudicar. Pode provocar cirrose. Tudo com moderação. Tudo com moderação, Jorge. Não esqueça. Mas a sua chamada é muito pertinente nesse aspecto e agradecemos ao Jorge o ter ligado, porque a água, tal como estamos a tentar explicar aqui, com as suas propriedades neste sistema de filtro, que é um sistema que já toda a gente conhece aqui em Newark, tem vantagens enormes, mas tem que ser também, tal como o vinho e como o whisky, bebida com a tal moderação. Há uma certa moderação. Mas eu perguntava ao Jorge se a água fazia bem de manhã, mais de manhã ou melhor à noite. Isso me lembra uma historinha de que nós primeiro despertamos, depois abrimos os olhos. E assim os nossos órgãos internos. Aí, quando nós acordamos, o fígado liga lá para o rim e pergunta, primeiro, saúde, bom dia, tá tudo bem? Tudo bem. Olha, tem água aí? Não, não tem não. Pois é, mas o que eu faço com essa sujidade que o meu fígado recolheu durante a noite inteira da minha corrente sanguínea? Sei lá, manda para onde tu recolheu. E então vai fazer o xixi. E aí nós ficamos naquele ciclo de intoxicar, desintoxicar. Nós precisamos da água como um veículo de desintoxicação. Daí a importância de, primeira coisa, ao despertarmos pela manhã, tomar um copo de água morna e não fria. Não gelada. Nem fria, porque afeta o fígado. O fígado é o maior órgão depurador do nosso organismo, entre muitas funções que ele tem. O ideal seria nós sempre tomarmos água à temperatura do nosso corpo, 37 graus. O mais importante será filtrar o fígado, que também é um filtro. Correto. Certo? E filtrá-lo com este tipo de água, correto, que é uma água alcalina de grande qualidade, porque possui nutrientes que são tão importantes. Eu tenho aqui dos muitos exemplares que o Néstor trouxe para cá, e o Mário, que diz hidratação rápida. E depois diz que a água entra nas células, traz os nutrientes do O2, não é? E depois tira as toxinas, elimina as toxinas CO2, certo? Portanto, há aqui uma entrada na desidratação da pessoa, a entrada rejuvenesce as nossas células, falando deste tipo de água, traz nutrientes que são importantes para o organismo e expele aquilo que não é importante. É isso que está aqui neste microcluster que diz hexagonal water, não é? Veja que interessante esse aspecto de, ao nós nos expressarmos dizendo assim, tem água que nos molha e tem água que não nos molha. Parece uma incongruência. Mas tem água que tem a habilidade de entrar no interstício das células e outras não. Aí está a explicação de uma pessoa com cálculo renal, por exemplo. Ela toma um monte de água e continua produzindo cálculo, e o doutor a aconselha, o senhor tem que tomar mais água. Mas doutor, eu já tomo água que nem um cavalo, pois tens que tomar mais. Ele está tomando uma água que não lhe molha. Esse é o tamanho das micromoléculas. Mário, tens tido muita gente com doenças que tem procurado e que mais tarde diz que se sentem bastante melhores quando ingerem esta água. Não é verdade? Sim, é verdade. Por intermédio de várias pessoas que estão a beber água, as pessoas realmente começam a ter resultados, começam a ter mais energia, os seus níveis de colesterol baixa, a sua pressão arterial melhora, os seus diabetes, a glicémia começa a descer, variadas
Para diabetes, sobretudo, diabetes tem sido um sucesso. Diabetes, então, é uma coisa impressionante. Os mais variados casos. E então, as pessoas todas comentam uns com os outros e então, sem dúvida que eu sou muito procurado. Sr. Mário, quando é que eu posso provar a sua água? Gostava de provar a sua água. E, sem dúvida que eu faço isso com muito amor, com muita vontade de ajudar. Tem sido também um canalizador, digamos, não da água, sem dúvida, mas não da água no bom sentido, não é? Exatamente. Dando às pessoas aquilo que as pessoas podem precisar para a sua saúde, com resultados muito positivos. Sem dúvida. Nós temos o telefone do Mário, quando quiser contactá-lo, é 803-9720, indicativo é o 973. 973. Portanto, cá está, na parte de baixo do seu ecrã, tem o número de telefone, pode contactá-lo e tentar, porque, objetivamente, nós, quando perdemos as esperanças, nunca a perdemos. Eu creio que é raro o ser humano que perde esperanças, não é? Porque há sempre uma esperança de liquidar o mal que aí vem, ou que existe, mas existe sempre a esperança de ultrapassar esse obstáculo. Mas há pessoas que têm esperança e muitas vezes quando existe um obstáculo grande, os médicos não sabem o que fazer, muitas vezes há maneiras que são mais naturais, digamos assim, de tentar resolver e ultrapassar esses obstáculos. A água é uma delas. Esse é um aspecto importante também. Nós temos alguns pilares fundamentais da saúde. Bom sono, boa comida, exercício físico, suplementação e água. O que é suplementação? Sais minerais, vitaminas. Claro. Porque, vejam, quando nós comemos as frutas aqui nos Estados Unidos, nos lembramos das frutas dos nossos países de origem, do sabor, da diferença de sabor. Por quê? Por causa dos nutrientes. Hoje, muitos vegetais, hortaliças, verduras, de exames catalogados de 5 décadas atrás, os nutrientes são em menos de 50%. Nós precisamos suplementar. Um outro aspecto importante também é que, por exemplo, o nosso corpo tem a habilidade de acumular gordura, tecido adiposo. Em um caso de carestia, o corpo usa esse tecido adiposo para a sua sobrevivência. Nós não temos a mesma habilidade de estocar água no organismo. E nós precisamos, desde o momento da nossa concepção, até na infância, juventude, na maturidade, na velhice, como já é o meu caso, nós precisamos de água permanentemente. Todos os nossos sentidos, tato, olfato, visão, paladar, audição, eles são baseados em água. Sem água nós colapsamos. E o senhor quer ver alguns dos sintomas de pessoas que estão profundamente desidratadas? As doenças que o Mário Bastos acabou de citar agora há pouco, elas não vêm de vírus ou bactérias. De onde elas vêm? São enfermidades autoimunes, são enfermidades... Resultados dos tempos e de uma intoxicidade muito elevada. Sim. Ou seja, uma desidratação muito intensa. Se a urina do senhor, da senhora que me escuta durante o dia for amarela, o radiador do seu automóvel está trabalhando com a metade do nível de arrefecimento. Isso é um sintoma de desintoxicação, de desidratação gravíssimo. Tem que tomar mais água. Que cor deve ter a urina? Clarinha. Clarinha. Portanto, já sabe, é uma opção também. Mas o mundo está a acreditar cada vez mais naquilo que é natural. Hoje em dia, a maioria das pessoas já procura produtos orgânicos. A alface, os tomates, as maçãs, já têm essa necessidade. Até mesmo os ovos de aviário já estão reduzidos para segundo plano e as pessoas preferem os ovos naturais. Portanto, é uma altura também de começar a pensar em procurar uma água mais pura, mais natural. E nesse aspecto, Luiz Pires, muito importante esse gancho aí, porque hoje, em função das circunstâncias que nós vivemos nesses grandes conglomerados urbanos, é imperativo que a municipalidade coloque cloro, que é um bactericida, dentro da água. O que é um bactericida? É uma palavra elegante para dizer, é um veneno para a bactéria. Maria, boa noite. Sim, boa noite. Diga. Eu estou a ver o programa, só que eu não estou a entender muito bem. Nós temos que comprar um filtro ou como é que isso funciona? Não, primeiro experimenta a água. Acho que é importante que a experimente. A água é testada,
a água, o Mário tem ajudado as pessoas a fornecer essa água gratuitamente às pessoas. Se sentir bem, depois pode adquirir um filtro ou pode, onde quiser. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é que experimente. Sim, mas aí o Sr. Mário, ele vem à nossa casa, Sim, onde é que nós compramos a água? O Mário veio a qualquer lado, a senhora que entra em contacto. desde os cemitérios a todo lado, a todo lado. O Mário é um homem obreiro, digamos assim. Portanto, eu sei que ele ajuda centenas de pessoas, portanto, quando se quiser ligar para ele, telefone. Então faça isso. Ligue para este número, fale com ele, está bem? Ok. Obrigado, Maria. Portanto, cá está. As pessoas muitas vezes pensam, se calhar estamos aqui a promover um filtro. Não. Estamos a tentar que as pessoas experimentem para ver se sentem bem, se melhoram, se a situação melhora. Se melhorar, só tem uma opção, é obter mesmo este filtro. Não tem outra solução. Agora, o que é importante é que saiba para que é e como é que deve ser usado. É importante saber como é que deve ser usado. E usado é beber água com moderação, muita de manhã, sobretudo beber, já me disseram, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, não é? E nunca ingerir mais do que 1 litro de água por hora. Portanto, correto. É importante. Estávamos exatamente a falar disso. E sabendo que, afinal de contas, nós temos muitas... estamos a falar do cloro e da água que bebemos da torneira, mas há também outro produto que é prejudicial à saúde, que é o caso do lead, que é o caso do chumbo ou na água, que é terrivelmente, como aconteceu em Flint, no Arizona, como acontece também aqui em Newark, já aconteceu aqui numa escola pública de Newark, haver uma percentagem muito grande de chumbo na água. Portanto, é uma forma de evitar isso também, não é? Sem dúvida. Interessante o telefonema da senhora que acabou de ligar aqui para o programa. O nível de consciência dela passou por um outro step, porque ela se preocupou, mas qual é o propósito? Justamente esse, aclarar, elucidar, fazer com que nós saiamos da nossa zona de conforto e passemos a ver um pouquinho além. Então, esse aspecto do cloro na água, dos metais pesados, veja que não é só um aspecto da potabilidade, de ser ou não adequado. Existem filtros específicos para o cloro. Sim. E aí se nota a pessoa quando toma banho, o cabelo fica brilhante, a pele fica bonita, a pessoa se sente de maneira diferente. Vejam que interessante esse aspecto da nossa intoxicação no decurso dos anos. Nós nascemos hoje, quando nascemos no hospital, a enfermeira corta o cordão umbilical e nos levanta e tal, dá um tapinha na bunda para respirar, e em seguida nós tomamos um banho com água clorada. E o Dr. Nair Ribeiro, um dos ícones da saúde na língua portuguesa, ele fala que ele não entra numa piscina com água clorada nem que a vaca tussa. Bom, como água não tosse, como vaca não tosse, ele não vai entrar na piscina, né? O cloro não faz bem para nós. Claro, não. Aquele outro negócio que eles põem o cloro também, como é que é o nome? Só um bocadinho, por favor. Diga. Okay. O chumbo é de facto... Não, mas tem um outro ingrediente e há outros que é a maior ingredientes, falácia como o científica desse, o magnésio não, porque esse é importante. O flúor. O flúor. Esse é outro veneno, claro. terrível. Vamos à Califórnia. Muito boa noite, minha querida amiga. Como está? Passou bem? É boa Fátima. Noite, eu sou a Fátima Lopes da Califórnia. Já percebi. Eu estou a escutar o vosso programa e é muito interessante, estou muito interessada, porque já vi falar muito desta água. Eu tenho uns amigos nossos, ele tinha câncer e ele fica melhor tomando água. Mas daqui na Califórnia, como é que é adquirir, posso adquirir a água? Pode telefonar ao Mário, tem o telefone do Mário aí na parte de baixo do seu ecrã, telefone para ele, é o 803-973-803-9720, vai ver outra vez aí. Sim. Já está a ver neste momento. Mandar mais novamente o número do telefone dele. Já pode tomar Tem notas, uma está aí, nota? está escrito 973-803-9720, está aí no seu ecrã, está bem? Sim. Muito obrigado, Maria. Água alcalina, que é importante, e sobretudo com este sistema, com estas propriedades, não é fácil, mas não é um puzzle, não é um grande problema, é simples, é só tomar, experimentar, se ficar bem, pode experimentar ao fim de uma semana, 2 semanas, um mês, se sentir melhor, isso já é uma ajuda à comunidade e é o objetivo deste programa, é que se sinta bem, se por acaso o objetivo de tomar a água seja curar ou rejuvenescer, como quiser, algum mal que possa vir a ter no fígado, nos rins, se disserem assim, mas eu tenho problemas de coração. Para o coração não vai fazer nada, mas vai fazer
em relação a outros órgãos que são apoiados pelo próprio coração, não é, Néstor? É verdade. Quando nós usamos a expressão, meu sangue está grosso, Pois. puxa, Pois. o coração está apanhando. Quer dizer, influi no aspecto do coração? Lógico. Então, como faz para fluidificar o sangue? Interessante esse aspecto, nós desidratamos, inclusive, no volume do sangue do nosso organismo. Quando E aí dizes nós somos... assim, as minhas pernas estão inchadas, pela mesma razão. Também é uma razão. Quando a perna está inchada, e aí os médicos proíbem o sal, porque o sal tem habilidade Sim, higroscópica, ele retém água e, tira o sal. Se tem esse médico aqui, Dr. Fereydun Batmanghelidj, iraniano, escreveu vários livros, deixou um legado maravilhoso para gerações futuras. Ele fala, se você quer evitar o Alzheimer, que é a enfermidade do ouvido, não vá numa dieta livre de sal. Mas ele fala assim, água sem sal é um veneno. Sal sem água também é um veneno. E existem sais diferentes. Esse sal regular que nós compramos nos supermercados, isso não é sal. A flor do sal lá de Aveiro, esse é sal. O sal do Himalaia, esse é sal. Ele tem mais que o dobro de sais minerais Mas aquele do sal salzinho regular. que nós usamos, extra fino, artificial, nem pensar. Luiz, esse sal fininho que antigamente se usava lá em Portugal, num tacho, e aí ele aguava e se pegava com uma concha para salgar. E aí começaram... Por que o sal antigamente tinha higroscopia e hoje não tem? Porque hoje eles colocam silicato de alumínio, que é um cancerígeno. Exatamente. Isso faz mal para nós. Tem que eleger o sal mais barato do supermercado. É Esse bom. importante essa história do sal, porque pode comprar flor de sal, essa sim, é o sal natural, faz mal, mas não faz tanto mal como faz o outro sal artificial. Portanto, o sal é do mar, é aquela, a chamada flor de sal é a nata do sal. É a parte mais superior do sal, portanto é a mais fina, a mais pura, a melhor. E as pessoas muitas vezes não sabem a diferença entre o sal normal e a flor de sal, que se vende nos supermercados portugueses todos. Há uma diferença ligeira de preço, mas vale a pena as pessoas tomarem e usarem a flor de sal em vez do sal normal. Agora citaste agora há pouco essa senhora que incha os pés. Então ela tem que fazer massagem linfática, porque o corpo já está confundido e desequilibrado, lendo que está faltando água e começa a acumular água, reter por uma seca que ele está prevendo. Essa pessoa está tomando uma água inadequada. Exatamente. Mário, recebes muitas chamadas telefónicas? Sim, recebo a pedir água? Sim, sim, sim. E andas com as bilhas na mão e tens ajudado imensa gente, eu sei. Quantas pessoas é que tu podes imaginar que já ajudaste nessa tua tarefa de oferecer água a sério, água alcalinizada? Bom, neste momento eu não consigo contabilizar todos, mas sei que já ultrapassou as 220 famílias a quem eu dei água até hoje. E sem dúvida que continuo constantemente, diariamente, a receber chamadas de pessoas a pedir-me. Às vezes tenho dificuldade, mas eu vou conseguindo até o momento, vou conseguindo chegar a todos. Não é sempre na hora que é possível, mas quando é possível eu chego a onde é preciso. Eu não sei se os atores de telenovela bebem água, devem beber, e nós temos uma telenovela a seguir que também tem água. Portanto, chegamos ao final do programa. Portanto, eu queria agradecer ao Néstor a sua presença aqui, ao Mário Bastos também, tenho os contactos do Mário já também, e portanto creio que vou ficar assim um pouco mais bem informado sobre a importância da água no organismo, quando ela é utilizada da melhor maneira. Portanto, uma água alcalina, pura, que faz bem à saúde das pessoas. Contacto o Mário Bastos. Foi um prazer estar consigo, voltamos na próxima semana. Boa noite.